Olá, arteiras e arteiros. Meu nome é Paula Correia e você está no canal do Costurices e Cia by Paula Correia. Nesse vídeo, eu vou ensinar um vestido bem facinho. É um projeto bem bacana e bem diferenciado. A grande diferença desse vídeo é que ele inaugura os nossos projetos pagos com vídeos no canal do YouTube. Até então, todos os nossos projetos pagos tinham vídeos em grupos no Face e a partir de agora os vídeos vêm para o nosso canal. E para comemorar essa nova etapa, eu vou disponibilizar uma numeração desse molde lá no grupo Costurices e Cia de forma gratuita. E quem tiver interesse na grade completa, me procura lá no grupo e lá vai estar tudo certinho explicado para vocês. Vamos começar pelos moldes. Os moldes são entregues em PDF. Vocês têm que baixar o arquivo e imprimir numa impressora comum. E aí existe na primeira folha do molde uma linha teste. Vocês vão imprimir primeiro essa folha e essa linha tem que dar exatamente 5 centímetros. Se tiver com 5 centímetros, tá tudo ok, é só seguir com a impressão. Caso contrário, regular a impressora para que essa linha fique com 5 centímetros para os moldes baterem no tamanho correto. Essa aula tem os tamanhos dos 6 meses ao 10 anos nos moldes pagos e eu vou disponibilizar o 3 anos gratuito para vocês lá no grupo. Então, corre no grupo, se inscreve no canal se você não é inscrito ainda, manda solicitação para participar lá do nosso grupo, fala que vocês viram aqui no canal, serão todas muito, muito, muito bem-vindas. Então, vamos lá. Moldes impressos, vocês têm que montar esse molde. Na parte de baixo do molde tem umas setinhas, vocês vão fazer isso aqui, ó. Dobra a folha rente com essas setinhas e cola com a folha de baixo. As folhas são numeradas, 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C. Cola setinha com setinha e tá pronto o molde. Depois de tudo coladinho, vocês vão posicionar uma folha de papel de seda em cima do molde, copia do jeito que tá aqui, o molde já tem margem de costura, e aí vamos cortar os tecidos. Sempre que no molde marcar aqui, ó, dobra do tecido, significa que vocês têm que cortar o tecido dobrado, ou seja, vocês vão tá com o tecido assim, ó, dobradinho, quando abrir, ele fica o molde correto. E quando o molde estiver marcando cortar espelhado, significa que a estampa do tecido tem que estar virada direito com direito ou avesso com avesso, tá? Bom, eu já tô aqui com os tecidos todos cortados. Eu tô usando uma tricoline mista da Tecido Digital. Eu vou deixar os contatos da Tecido Digital na descrição do vídeo para vocês. Ele tem um caimento bem levezinho, um tecido bem molinho, bem gostoso de trabalhar. Uma outra opção de tecido para essa peça seria a viscose ou tecidos com caimento mais fluido. Tecidos mais grossos não vão dar o caimento tão bacana. Além dos tecidos, a gente vai precisar de um viés. Eu fiz um viés do próprio tecido com 3,5 centímetros de largura, pra gente fazer o acabamento da cava. Vamos precisar também de entretela de malha. Ó, ela é bem fininha, leve também, já que o tecido também é leve. E vamos precisar de um aviamento para acabamento. Pode ser a fita pompom ou pode ser um outro aviamento. Aqui é uma renda de tule, que combina bastante com essa estampa. O tecido é um tecido delicado, uma estampa delicada. Então, a renda de tule ele vai dar um acabamento bem bacana. Ou a fita pompom, se você quer uma coisa mais despojada, mais alegre. Nós vamos começar a peça colando a entretela, que vai ser colada somente no detalhezinho da nossa gola, tanto da frente quanto das costas.
A gente vai posicionar aqui, ó, a nossa gola com o avesso para cima. E aí, a gente vai posicionar a parte crespinha da entretela aqui para baixo no nosso tecido. A gente vai pegar um pedaço de folha de seda, porque a entretela com o calor, ela tende a transmitir cola para o nosso ferro. E aí, a gente corre o risco de depois essa cola no ferro acabar manchando outra parte da nossa peça. Então, com a ajuda de uma folha de seda, a gente vai posicionar ela aqui em cima e vamos pressionar o nosso ferro em cima da nossa entretela por alguns segundos. E pronto, a nossa entretela já tá colada. E nós temos aqui já as nossas 3 peças com a entretela colada certinho. Nós vamos reservar essa parte e vamos para a costura do nosso vestido. Eu tenho aqui o babado da saia. Nós vamos começar por ele. Nós vamos posicionar aqui, ó, avesso com avesso. A gente alfineta e vamos costurar isso aqui com margem de meio centímetro dos dois lados. Costura feita, a gente vai refilar isso aqui, ou seja, a gente vai reduzir o tamanho dessa margem. E aí, vamos virar de forma que a nossa peça fique direito com direito. Vamos passar o ferro aqui, para deixar essa costura bem retinha. E vamos costurar com outra margem de meio centímetro. Costura feita, eu tô com as duas laterais fechadas aqui já, ó, ele fica dessa forma, o avesso. Eu optei por usar como aviamento a renda de tule, porém, eu vou gravar um outro vídeo que eu vou postar depois desse, ensinando vocês a colocarem a fita pompom, tá? Então, quem quiser fazer com um bordado inglês ou algo que se assemelhe à renda de tule, pode fazer da forma que eu vou fazer aqui. Caso vocês queiram usar a fita pompom, eu vou deixar um outro vídeo explicando como usar a fita pompom. Apesar de não ter muita diferença em relação à renda de tule. Vamos virar nossa peça para o direito, tomando cuidado sempre de ver o sentido da estampa, para não ficar de ponta cabeça. Nós vamos posicionar aqui, ó, o direito da nossa renda com o direito da nossa peça, do nosso babado. Eu vou posicionar de forma que a parte que eu quero que fique virada depois da minha renda de tule, fique a meio centímetro da minha barrinha. Vocês podem até riscar, caso vocês queiram, para não ter dúvida. Então, aqui, ó, eu vou passar uma costura aqui. Daqui pra cá tem que ter meio centímetro. Ele vai sobrar um pedacinho aqui, porque ele é maior do que isso. Outra coisa, ó, eu vou começar aqui na costura de emenda da lateral das duas faixas. E eu vou deixar um pedaço de mais ou menos 2 centímetros sobrando. E aí, eu vou costurar até a renda vir e encostar aqui do outro lado. Ó, costurei toda a renda. Ficou mais ou menos 2 centímetros sobrando aqui no início e mais ou menos 2 centímetros sobrando até no final. Sendo que as duas costuras terminam coladinhas uma na outra. O que eu vou fazer agora, ó? Eu vou jogar as duas rendas para um lado. E aí, eu vou dobrar que tá em cima. Dobro uma vez. Deixa eu aproximar mais aqui. Ó. Dobro uma vez e dobro de novo. E aí, eu vou alfinetar. Vamos lá. Eu já ia me esquecendo de falar. Antes de fazer essa dobra, a gente vai passar uma costura rente aqui, ó. Segurando as duas rendas. Fechando elas, no caso. Quando a gente virar, ela vai estar assim, costuradinha, tá? Então, passa a costura, vamos lá, recapitulando. A gente passa a costura rente aqui, cuidado para não pegar aqui embaixo, aí a gente abre.
Vamos jogar as duas rendas para um lado. Vou pegar a de cima, vou dobrar uma vez e vou dobrar a segunda vez e alfinetar. Feito isso de um lado, a gente repete o processo do outro. É como se fosse fazer uma bainha, de um lado e do outro. E agora a gente faz do outro. Tá? Fiz isso. A minha peça tá assim. Tem um pedacinho da renda passando aqui e o restante tá aqui pra baixo, certo? Então, vou colocar ela no avesso aqui. Ó, coloquei mais próximo aqui, acho que dá pra vocês enxergarem melhor. Eu vou dobrar essa minha renda, trazendo até aqui na minha costura. Alfineto ou alinhavo, o que for mais fácil pra vocês. E aí, eu trago de novo, jogando a renda aqui pra trás, pro avesso, no caso, porque aí na frente vai ficar assim. E na parte do avesso, ela vai ficar dobradinha, como se fosse uma bainha. Só que a primeira dobra da bainha, a gente faz só com o restante da renda. É difícil para vocês conseguirem enxergar, porque ela é bem transparente. Mas é uma bainha que a gente faz. A primeira dobrinha, a gente faz só com a renda. E a segunda dobrinha, já com o tecido e a renda, jogando essa parte bordadinha da renda pro lado de fora. E aí, nós vamos costurar tudo isso aqui. Costura feita, ele vai ficar assim pelo lado direito, ó, a costura onde tá aqui. E pelo lado do avesso, deixa eu tentar focar aqui pra vocês. Ó, ele vai ficar dessa forma. Não tem perigo do tecido desfiar, porque a própria renda segurou ele lá dentro. Tá tudo certinho. A gente vai deixar essa partezinha de lado e vamos pro restante da nossa peça. Eu tô aqui com a parte das costas da nossa peça. A gente vai vir aqui no meio. Eu vou fazer uma marcação a partir de 10 centímetros daqui, eu pulo 10 centímetros. E daqui pra cá, 1,5 centímetros. E aí, eu vou fazer um traço aqui. Eu fiz com lápis, para vocês conseguirem identificar melhor. Mas façam com algo que depois seja fácil de apagar. E aí, a gente vai passar uma costura a partir de onde iniciou o nosso traço. Costura feita, eu vou fazer o seguinte. Vou vir aqui, ó, com uma cola bastão, dessas colas escolares mesmo. Vou passar cola aqui na minha bordinha, aqui nessa sobrinha, nessa margenzinha de costura que ficou, até lá em cima, mesmo onde não foi costurado. E aí, eu vou dobrar, trazendo o meu tecido até na minha costura. Vou fazer isso e vou passar o ferro. Vou fazer isso e vou passar o ferro. Até lá em cima. Ó, fiz até... Deixa eu afastar a parte de trás para vocês verem. Fiz até a parte de cima. Fiz uma vez, eu venho e faço outra vez. Só que nessa segunda vez eu não preciso mais passar a cola. Eu só vou passar o ferro para marcar bem direitinho. Vou passar o ferro aqui para marcar bem direitinho. E vou repetir o processo lá do outro lado da peça. Nossa peça vai estar assim, ó, aqui em cima tá abertinho. E aí, nós vamos passar uma costura margeando deste lado e deste lado. Costura feita, a gente vai ter o nosso direito dessa forma e o nosso avesso dessa forma. Agora, a gente vai para a costura dos ombros da nossa peça. Da mesma forma que nós fizemos na lateral do babado da nossa saia, a gente vai posicionar avesso com avesso. Vamos passar uma costura com margem de 0,5 centímetro, refilar essa costura e virar a nossa peça direito com direito e passar uma nova costura com margem de 0,5 centímetro. Vamos fazer isso dos dois lados, nos dois ombros. E aí, a gente vai passar pro acabamento da gola. No nosso molde do ombro, do acabamento da gola, tem uma marcaçãozinha escrito ombro. Porque depois de cortado, a peça fica muito difícil de identificar qual lado que é o correto.
Então, façam uma marcaçãozinha na peça de vocês, ó. Aqui eu fiz um pique, mas pode ser um risquinho, qualquer coisa, para que vocês consigam identificar que é a parte do ombro, tá? No caso do acabamento, a gente vai posicionar direito com direito, parte da frente com parte das costas, pelo ombro, ó. E vamos alfinetar dos dois lados. E aí, a gente vai passar uma costura aqui com margem de 1 centímetro. Depois da costura feita, nós vamos abrir essa margem de costura, passar o ferro bem direitinho. E aí, então, a gente vai costurar o acabamento da nossa pecinha aqui, que vai ser o pompom ou vai ser a fita. Caso vocês optem pelo pompom, não tem segredo. A gente vai pegar o pompom, vai posicioná-lo aqui rente com a nossa peça, vai vir contornando aqui, ó, alfineta ele ou alinhava e costura. Quem tem calcador de vivo ou de zíper, ele ajuda a costurar o pompom, ele facilita. Outra coisa, existem pompons com diversas larguras nessa faixinha aqui. Então, se o pompom de vocês tiver de meio centímetro a menos de meio centímetro, faça uma marcação de pelo menos 7 milímetros aqui. De 7 milímetros a 1 milímetro. Vocês vão pegar a fita métrica de vocês e vão vir marcando. E aí, vocês posicionem esse pompom na marcação de vocês, para que no total, aqui, a margem de costura dê de 7 milímetros a 1 centímetro, tá? Então, esse de 5 milímetros, de meio centímetro no caso, ele é muito estreitinho. Vamos lá. Quem vai fazer com o tule ou com a bordado inglês, enfim. No caso do tule, do bordado inglês, de outros tipos de aviamento, a gente precisa dar uma leve franzida. Não precisa ser muito, mas ele tem que ter uma leve franzida, porque aqui a gente vai costurar numa curva. No caso do pompom não precisa, por quê? Porque ele tem espaço entre um pompom e outro, ele cede. Então, depois é só a gente fazer os piques que já tá suficiente. No caso da fita, do tule, ou do bordado inglês, ou do que quer que seja, já é diferente. A gente precisa dar uma leve franzida, porque senão ele não vai fazer as curvinhas direitinho na hora que a gente costurar. A mesma coisa, eu preciso que esse desenho aqui, ele fique de 7 milímetros a 1 centímetro de distância aqui da borda da minha peça. Então, ou eu risco, ou eu calculo de uma outra forma, ou eu corto a fitinha antes já com esse tamanho correto. E aí, eu vou alfinetar e vou costurar ele ao redor do acabamento da minha gola, todo até o outro lado. Ó, tudo costuradinho, tudo bonitinho. Acho que por aqui dá pra ver a margem de costura. Vamos ver desse lado. E agora a gente vai fazer piques, que são pequenos cortezinhos que vão até bem próximos a nossa costura. Quanto mais próximo vocês conseguirem fazer, melhor. Porém, não tem que tomar cuidado para não cortar a costura. Ó, os piques. Deixa eu colocar minha mão aqui atrás, que aí acho que dá para visualizar melhor. Tá? A gente vai fazer ele em toda a área curva. Tudo que é área curva tem que fazer pique. E aqui na pontinha do nosso detalhe, a gente vai eliminar essa quina, vai cortar isso aqui reto, ó. Deixa eu virar aqui para tomar cuidado para não cortar o meu acabamento. E aí, a gente corta. Depois, a gente vai passar o ferro e isso aqui vai ficar assim. Porém, antes disso, a gente vai deixar isso aqui reservadinho, já com os piques feitos, tudo bonitinho. E vamos para nossa manguinha. Nós temos aqui a nossa manguinha. E aqui a gente vai repetir o mesmo processo que a gente fez aqui na nossa barrinha. Nós vamos posicionar aqui, ó, direito com direito, deixando um pedacinho para fora, para que a gente costure com margem de meio centímetro aqui. E vamos costurar até chegar aqui do outro lado.
Bom, a manguinha, depois de costurarmos a barra, a gente vai embanhar aqui a lateral, que não tem segredo, é só dobrar uma vez, depois dobrar de novo e passar a costurinha. E aí a gente vai franzir isso aqui. Como é que eu faço esse franzido aqui de cima? Na minha máquina, eu seleciono o tensor no ponto maior e o ponto da costura também no ponto maior. E aí eu passo uma costura reta e ele já sai franzido. Eu já tô com a minha manguinha aqui franzida. Eu deixo sempre um pedaço de linha no começo e um pedaço de linha no final, porque se eu precisar regular esse franzido, fica mais fácil para mim. Então, vamos lá. A gente vai fazer uma marcação aqui na nossa golinha. Um pique, na verdade, tá vendo? No caso do molde gratuito, a gente vai marcar aqui, ó, da costura da junção até aqui, na parte da frente, 8 centímetros, e da costura até a parte das costas, 6 centímetros. No caso do molde pago, no molde já tem essa marcação, é só seguir a marcação que tá no molde, tá? Então, a gente vai aqui com a nossa manguinha. O franzido dela tem que ter justamente esse tamanho. Nós vamos regular de acordo com o que for necessário. Vamos alfinetar aqui entre uma marcação e outra. E aí, a gente vai costurar com a mesma margem que a gente usou aqui. Por isso que é importante que essa margem tenha pelo menos de 7 milímetros a 1 centímetro. Bom, costuramos a manga. Eu já refiz os piques para pegar também a parte da manga. A hora que a gente virar, vou cortar aqui a linha do franzido. A hora que a gente virar, vai ficar assim, ó. Bem bonitinho, tá vendo? Porém, a gente não vai costurar isso aqui na nossa peça agora. Nós vamos reservar um minutinho. Ó, como é que já dá um visual bem bacana. A gente vai vir aqui, vamos costurar o viés na nossa cava primeiro. Com a lateral aberta ainda, a gente vai vir aqui com o nosso viés. Lembrando que eu fiz um viés do próprio tecido, e esse tecido é molinho, é fininho, é leve. Se vocês forem usar um tecido grosso, já não fica bacana esse tipo de viés, tá? A gente tem aqui um viés de 3,5 centímetros a 4 centímetros. Nós vamos dobrar e passar o ferro. Eu vou fazer uma marcação aqui no meu viés. Mais uma vez eu repito, eu tô usando um lápis porque dá pra vocês visualizarem melhor. Mas usem algo que depois sai, uma caneta fantasminha, um giz de alfaiate, enfim. Nós vamos marcar 1 centímetro aqui na ponta do nosso viés. Vou colocar ele aqui na minha cava. E vou costurar ele ao redor dela toda, com margem de 7 milímetros a no máximo 1 centímetro. Costurei o nosso viés, já refilei, ou seja, reduzi a margem de costura. Deixa eu ver se dá pra ver a costura aqui, ó. E refilei, fiz os piques, tudo certinho. Lembrando que o nosso viés, ele é dobradinho, porque ele é fininho. A gente costurou desse lado que fica aberto. Então, aqui nessa lateral já tem um acabamento. Depois de refilado, essa parte que estão os piques tem que ficar menor do que essa outra parte. Porque depois a gente vai tombar isso aqui e vai arrematar o viés dessa forma. Mas antes da gente arrematar esse viés, lembrando que ficou 1 centímetro sem costurar no início e 1 centímetro sem costurar no final. A gente vai costurar as laterais do nosso vestido da mesma forma que a gente fez com as laterais do nosso babado e que a gente fez do ombro. Nós vamos posicionar aqui, ó, avesso com avesso, vamos costurar com margem de meio centímetro, refila, vira a peça e costura com margem de mais meio centímetro. Lateral fechada, lembrando que a gente vai fechar a lateral sem costurar aquele 1 centímetro que ficou solto no início e no final. A gente vai costurar ele só agora. Então, as laterais estão fechadas, a gente vai vir aqui, vamos costurar aqui nesse 1 centímetro que a gente não tinha costurado ainda.
que tinha ficado solto, a gente vai costurar um no outro, e aí então a gente vai tombar esse viés aqui pra dentro e vamos arrematar costurando nessa margenzinha aqui. Viés costuradinho, bonitinho. Vamos costurar a nossa manga, ou a manga também, né? Manga, gola, tudo bonitinho na nossa peça. Primeira coisa que a gente vai fazer, vamos fazer marcações para achar o meio. A gente vai colocar aqui, ó, costura do ombro com costura do ombro. Acerta aqui e faz um pique. A mesma coisa a gente vai fazer lá na nossa golinha. Feito isso, a gente vai vir aqui, ó, a marcação da golinha com a marcação do vestidinho, avesso do vestidinho com direito, avesso do vestidinho com o direito da nossa peça. Então, ó, aqui tá o avesso, aqui tá o direito. A gente alfineta aqui na nossa marcaçãozinha. Depois a gente vai vir aqui, ó, costura do ombro com costura do ombro. Alfineta também. Do outro lado, a mesma coisa. Acerta aqui, alfineta. E vai alfinetando até chegar lá na outra ponta. Depois de tudo alfinetadinho, nós vamos costurar aqui com margem de 1 centímetro. Já costurei, fiz os piques. E aí, a gente vai virar isso aqui pro lado do direito. Ó, tô com a minha peça no direito. As costuras ainda estão pro avesso. Eu trago tudo isso aqui pro meu direito. Nossa peça tá começando a ganhar forma. Eu vou passar o ferro, assentar isso aqui tudo direitinho. E aí, a gente vai ou alfinetar ou alinhavar essa costura pro lado de dentro. Vamos alfinetar aqui na nossa peça. E aí, a gente passa uma costura margeando aqui. Eu vou alfinetar tudo direitinho e mostro pra vocês. Alfinetei tudo, meninas. E aqui, no início de um dos lados, a gente vai... Essa pontinha que sobra aqui, ó. Tá vendo? Vai ficar passando esse excessozinho aqui. A gente dobra isso aqui pra dentro e alfineta também. De um dos lados, a gente vai só dobrar, alfinetar, pra costurar retinho. Do outro lado, a gente vai colocar... Pode ser deu branco no nome agora, de tecidinho, ou pode ser um pedacinho de elástico daqueles redondinhos. Caso vocês optem por esse de tecidinho, vocês vão pegar um pedacinho de tecido com 2, 3 centímetros de largura, passo uma costura aqui, deixando só meio centímetro da costura aqui para esse lado de dentro. Refila e vira isso aqui com a ajuda de um palitinho, ele vai ficar assim. E aí, a gente vai posicionar ele ali em um dos nossos lados, que vai ser o que a gente vai usar pro botão. O tamanho disso aqui vai depender do botão que vocês vão usar. Não é bacana colocar isso aqui muito grande, é bacana que seja menorzinho, mas aí tem que ver o tamanho do botãozinho de vocês. Então, eu vou posicionar ele aqui dentro, ó. Vou alfinetar junto com tudo aqui, bem certinho. E aí, eu vou, enfim, costurar tudo isso aqui. Bom, costurei, ó, ele ficou assim na frente, ele ficou assim nas costas. Depois, a gente vai colocar o botãozinho aqui e ele vai ficar assim. Um botãozinho de pétala nessa peça é legal, um botãozinho mais alto. Por dentro,
E agora a gente vai colocar... Isso aqui daria pra gente fazer uma bata já, uma batona, ó. Fazer a bainha aqui e usar como bata, uma sobre-legging, ia ficar bem legal. E agora a gente vai terminar a nossa peça, tá quase pronta. Eu já franzi a sainha, do mesmo jeito que eu expliquei pra vocês, pra franzir a manguinha. E agora a gente vai costurar ela aqui na nossa peça, da mesma forma que a gente fechou a lateral, que a gente fez a costura do ombro. Nós vamos posicionar avesso com avesso, lembrando de alfinetar. Sempre a partir das costuras laterais. Costura lateral com costura lateral, e aí vem costurando com margem de meio centímetro, depois refila, vira direito com direito e costura novamente com margem de meio centímetro. Eu vou fazer essa costura e eu volto para mostrar para vocês já a nossa peça prontinha. Aqui está, meninas, babadinho costurado, aqui em cima prontinho, botão costurado. É isso. Espero que vocês tenham gostado da aula. Todas as informações sobre o molde gratuito, os moldes pagos estarão disponíveis lá no grupo Costurices e Cia. Eu vou deixar o link do grupo na descrição do vídeo. Se gostaram, dá o joinha de vocês, se inscrevam no canal. Esse ano a gente vai ter muita novidade, muita coisa bacana, muita dica, moldes, peças novas. Façam as peças de vocês e me marquem usando a hashtag Aula Ateliê Paula Correia. E é isso, até a próxima!